A gente vai fazer, como tem uma galera que chegou hoje e tal, só um resumão do que a gente falou ontem. E aí a gente vai abrir para um momento de perguntas e respostas sobre missões, enfim. A gente vai só dar um apanhado geral sobre o que a gente falou ontem. Beleza? Rapidão. Eu vou passar para o Felipe. Bom dia. Bom dia. Aí, estão dormindo ainda? Não, né? Quem gosta de culto domingo de manhã? Meu preferido, cara. Desde criança. Escola Bíblica Dominical. E aí, nossa igreja é domingo de manhã, né? Lá em Santa Catarina. É muito bom, a gente gosta muito. Feliz, né, de hoje ver pessoal novo. SDC Missões. Legal, muito legal. De onde vocês são? Qual cidade que é? Daqui mesmo? Araruama. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem a ideia de... Só para vocês saberem, eles são de Araruama, tá? Eu sou novo na área aqui, estou conhecendo então. Mas muito legal que vocês vieram visitar, né? E ontem nós falamos... isso que nós estamos fazendo aqui, de ir até as igrejas, é um braço do Celeiro Missões, que é a organização missionária que nós lideramos, né? Então, se chama Celeiro Indo. Celeiro Indo, nós estamos indo às igrejas para levar informações sobre missões, para que as igrejas sejam despertadas, né, e conheçam a realidade da missão. Então, se os irmãos que estiveram aqui ontem me permitirem, eu quero repassar o que falamos ontem, assim, não tão extenso, né, um pouquinho mais rápido, para que eles possam aproveitar também. Pode ser? Pode ser? Hoje está legal lá? Então, beleza. Ontem também estava, né? Foi só para aquecer ali. Então, tá bom. Então, nós vamos passar algumas informações sobre missões e eu quero trazer uma palavrinha rápida e depois eu quero abrir para perguntas e respostas, porque eu sei que teve gente ontem que anotou aí as perguntas. Vamos lá, hein? Quem quer ser missionário aí um dia? Vamos ver. Levanta a mão alto aí, quem quer ser missionário? Glória a Deus, hein? Vamos alcançar os não alcançados. Eu queria, antes da gente ir para os slides ali, que você abrisse ali em Mateus 28 comigo, por favor. Mateus 28, a partir do verso 18 até o 20. Bem conhecido nas escolas de missões. Nem precisa abrir a Bíblia, né? Tem que saber de cor esse trecho aqui. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco, ou em outras versões, estou convosco sempre, todos os dias, até que eu venha. Glória a Deus. Amém. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse domingo de sol, um domingo pela manhã, onde podemos nos reunir na tua casa para louvarmos e engrandecer o teu nome e aprender mais de quem o Senhor é e do que o Senhor tem para nós como filhos, Pai. Obrigado por nos chamar de filhos, por nos chamar pelo nosso nome, por nos dar identidade enquanto estávamos, Deus, perdidos em pecados, sem uma referência, sem uma identidade. O Senhor nos resgatou das trevas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou e essa salvação é para todas as nações, todos os povos e todas as línguas que o Senhor comprou para si com o seu sangue na cruz. Então nós aqui, como resposta, queremos ser uma igreja ativa, uma igreja em movimento e que responde à grande comissão. Em nome de Jesus. Amém. Então esse versículo aqui é conhecido, né, entre todos, principalmente no campo missionário, como o versículo da grande comissão, onde Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que esses discípulos possam ir por todo mundo
e pregar o evangelho, ensinando aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então, tem 4 ferramentas e 4 fundamentos, na verdade, aqui nesse versículo. Obrigado pela água. Tem 4 fundamentos que nós chamamos fundamentos da missão. Eu não vou passar por todos eles, mas eu só quero citar eles para vocês dentro desses versículos aqui. Porque você para pensar comigo. Jesus está chegando aqui para 11 homens, propondo uma missão para eles. Pensa comigo. Ele está falando assim, olha só. Lembra o que eu ensinei para vocês? Lembra esses 3 anos que nós ficamos juntos, né? Vocês aí ficavam brigando entre vocês. Quem assistiu The Chosen? Aí, ó. Vocês ficavam quebrando pau aí, brigando, enquanto eu estava curando, né? Mas vocês foram aprendendo ao longo do tempo. Então, Jesus estava falando para eles, agora eu estou indo para o Pai. E vocês devem ir para todas as nações, para pregar o Evangelho e ensinar a eles tudo o que eu ensinei a vocês. E quando vocês estiverem indo, façam discípulos de todas as nações, batizem, curem e vão até os confins da terra para que todos me conheçam. Lindo, maravilhoso, né? Mas imagina você receber uma ordem dessa, você e mais 10 amigos. Jesus, você está falando para a gente ir para o mundo todo? Todo mundo mesmo assim? Pregar o evangelho, batizar, ensinar, não é muita coisa? É praticamente uma missão impossível, se você parar para pensar. Mas aí tem esses princípios dentro desses versos aqui que nos dizem o porquê que isso é possível. Então, como primeiro ponto, Jesus diz que todo o poder foi dado a Ele. Então, não é pelo nosso nome que pregamos o Evangelho, não é pelo nosso nome que fazemos missões, mas é porque todo o poder foi dado a Jesus. Segundo ponto, todas as nações. Nós vimos ontem em Apocalipse que Ele é digno de abrir os selos, porque com seu sangue comprou para si todos os povos, todas as nações, né? Todos os povos, línguas e nações. Então, todas as nações é o desejo do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, quando Ele comissiona a sua igreja, né, os seus discípulos, Ele fala assim, ensinem a eles todas as coisas que eu vos ensinei. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós saímos para fazer discípulos, nós saímos porque aprendemos algo. Você não ensina algo para alguém que você antes não aprendeu, certo? Então, por isso que fazemos escola, por isso que o missionário é preparado para ir ao campo e saber o que fazer. Então, todas as coisas que nos foi ensinado, nós ensinamos, é outro princípio. Mas, todos esses princípios aqui, né, todo o poder, todas as nações e todas as coisas, fazem com que a gente possa fazer parte da missão. Mas nada disso seria possível se Jesus não dissesse, eis que estou convosco todos os dias, até que eu venha. Então, a missão de Deus, ela é possível, porque Jesus é o dono dela. Porque Jesus está conosco todos os dias. Todas as vezes que saímos para pregar o Evangelho, todas as vezes que encontramos uma pessoa e apresentamos essa esperança que nós temos em Jesus, Jesus está conosco. E é isso que garante o sucesso da missão. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento bíblico, não é o sustento missionário, né? Mas é Jesus. Única e exclusivamente Jesus. E isso nos mostra de que ele nos convida a fazer parte da sua missão, nos dizendo que a missão não é nossa, é dele. Então, todas as vezes que compramos a missão para nós, estamos fazendo algo que não foi dado por Jesus para fazer, porque a missão é dele. É ele quem conclui, mas ele nos chama para fazer parte. Então, somos peças fundamentais, sim, para que o Evangelho seja propagado a todas as nações. Amém? Então, dito isso, eu queria ir para o primeiro slide lá. Por favor. Para o segundo, na verdade. Para o terceiro.
Aqui, só para apresentar para vocês, então, nós somos o Celeiro Missões, é uma organização missionária. A nossa base central fica em Balneário Camboriú, mas temos uma base no Pantanal, outra base na Ilha São Francisco, e logo, logo, o norte do país aí está clamando, estamos com uma palavra de Deus, estamos indo, né, para outros lugares, avançando na missão, graças a Deus. Essa foto foi da primeira viagem que nós fizemos, da primeira escola, que foi em 2018, lá para a Amazônia. E lá para o Rio Purus, na Amazônia, nós estivemos lá com o pessoal ribeirinho e com os indígenas, com os jarauaras. Nós temos contato com eles lá. Alguém conhece os jarauaras? Não? Não? O Rio Purus. Não, também. A Amazônia é muito grande, né? Quem foi para a Amazônia, são poucas pessoas que conhecem ponto específico. Mas, enfim, estivemos lá na primeira viagem. Essa primeira viagem foi muito legal, interessante, porque nós levamos um método de perfuração de poços manuais para os ribeirinhos. Furamos um poço lá, conseguimos chegar a 38 metros de profundidade manualmente. Infelizmente, no final do poço, a broca quebrou, mas deixamos um material todo para eles continuarem. Depois eles fizeram o seu próprio poço, porque, não sei se vocês sabem, mas a água apesar de ter muita água na Amazônia, é um grande problema, porque a água ela não é potável, né, não é uma água boa para consumir. Nessa viagem aí, foi a primeira vez que eu tive ameba, depois que eu voltei da Amazônia. Tive 2 vezes, mas essa foi a primeira vez. Então, acontece, gente, né? Missionário, por isso que o missionário depois começa a aprender a comer pedra, barro, né? Porque não faz mal mais. Pode passar, por favor. Então, nós temos a Escola Bíblica de Missões, que em janeiro e julho, e eu estava falando para o pessoal ali, que em julho teremos a primeira Escola Bíblica de Missões para adolescentes. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aí, ó? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Levanta a mão na fé. Cadê a fé, gente? Quem vai? Aí, ó. Então, a Escola Bíblica de Missões, né? Onde nós passamos um período lá no nosso rancho e depois vamos para os práticos. Temos treinamento de envio, que daí já é um treinamento que o Davi fez, específico para se tornar um missionário. E todos os outros braços dentro do Celeiro Missões. Nossa base em Balneário, nossa base no Pantanal, nossa base na Ecovila. A base da Ecovila eu falei um pouquinho ontem, mas ela nosso principal objetivo lá como missionário é plantar igreja, fazer discípulos, mas trabalhamos toda a parte sustentável, né? Então toda a arquitetura do chalés é tudo sustentável, toda a parte de comida, permacultura, estamos trabalhando lá com eles, então está sendo um projeto bem legal. A base Ecovila, logo logo ela vai ser não só uma base missionária, mas uma Ecovila para receber pessoas, para passarem lá uma semana contribuindo com o trabalho, passarem um tempo assim para conhecer como que funciona, tá bom? Pode passar, por favor. Então a pergunta é: por que fazemos missões? E a gente respondeu ali, pode passar, por favor, com Mateus 28. Porque Deus nos deu uma ordem, então é por isso que fazemos missões, não é verdade? Você não faz missões só porque é legal, porque, gente, é legal. É perrengue, mas é legal. Então você não faz missões só porque é legal. Ou você não faz missões só para viajar. A gente tem o nosso lema no Celeiro Missões é que missão sem Bíblia é uma mera aventura. Então não adianta você fazer missões para tirar foto no Instagram. Se você não for para pregar o evangelho, está fazendo uma viagem turística, né? Então missões sem Bíblia é uma mera aventura. Pode passar, por favor. Sofia Miller, um dia perguntaram para ela por que ela faz missões, qual que era o chamado dela. E ela disse: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Então, Jesus dá uma ordem e obedece quem quer. Tá aí a deixa, fica no ar aí, ó. Pode passar, por favor. Então, por que fazemos missões? Temos no mundo hoje 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente. Porém, 3,7 bilhões de pessoas não são alcançadas pelo Evangelho. 48% da população mundial não conhece Jesus, não foi alcançada ainda pelo Evangelho. E dos povos não alcançados, para que a gente conseguisse chegar a esses povos não alcançados, 89 mil cristãos
cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Ou seja, tem muito crente que não está pregando o evangelho para os povos não alcançados. Então, nós temos um número muito maior de cristãos do que povos não alcançados. Então, poderia, né, se a igreja se engajasse, se nós, como cristãos, fôssemos realmente cumprindo a missão, não existiriam esses povos que não são alcançados. Por favor. Então, olha só, a igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Então, a nossa desculpa não pode ser de que não temos dinheiro, de que não temos recursos, não só dinheiro, mas recursos. Quando falamos de recursos, soluções para fome, soluções para água, soluções para pobreza, desenvolvimento comunitário. Né? Quantos cristãos são formados, né, em grandes faculdades, PhD, mestrados em coisas que poderiam resolver pequenos problemas em lugares. Então, a igreja possui esses recursos, tanto de resolver problemas, quanto financeiros, para que pudéssemos cumprir a grande comissão, o mandato de Jesus. Por favor, pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre o evangelho no Brasil. Né? Então, quais são os segmentos menos evangelizados no Brasil? Os indígenas, né? Nós temos ainda mais ou menos 117 etnias não alcançadas na Amazônia brasileira, no Brasil. Então, naquela Amazônia que você já viu na televisão lá, existem povos que ainda não foram alcançados. Ribeirinhos, mais ou menos 10.000 comunidades ribeirinhas, sem a presença de um missionário ou de uma igreja. Os ciganos, no Brasil temos mais ou menos 6.000 ciganos, principalmente, né, do clã Calon. No sertão do Alagoas você vai encontrar eles em grande quantidade. E os ciganos, por serem na sua maioria nômades, né, eles não permanecem sempre no mesmo lugar. Existe essa dificuldade também, essa barreira cultural de chegar até eles. Nós temos o privilégio de ter amigos plantando igrejas, né, como eu falei ontem para vocês, e trabalhando diretamente com os ciganos. Estivemos lá algumas vezes e é incrível ver os ciganos com aquelas roupas todas coloridas, bonitas, louvando a Deus, dançando no meio do seu acampamento ali. É incrível ver como Jesus, ele comprou realmente para si todo o povo, língua e nação. Os sertanejos, mais ou menos 6.000 assentamentos de sertanejos não alcançados. Quando falamos não alcançados, falamos sem o engajamento missionário, sem a presença de um missionário ou de uma igreja plantada nesse lugar. Os quilombolas, também tive a oportunidade de conhecer comunidades quilombolas, e até hoje das comunidades no Brasil que eu fui, é a mais difícil. Os quilombolas, eles têm por cultura, né, por tradição, se esconder. Então eles moram muito longe das cidades e eles não gostam de receber visitas. Então as crianças são bem arredias. Assim, quando eu fui a primeira vez, levei pedrada, me xingaram, né? Não fui sozinho, fui com os missionários, mas é uma realidade bem difícil. Então os quilombolas também são o segmento menos alcançado. Os imigrantes, nosso país, sempre com as fronteiras abertas, recebem muitos imigrantes todos os anos, e principalmente eles moram, a maioria deles, nas fronteiras. Então as fronteiras do Brasil são lugares de pouco avanço missionário. Nós temos a nossa base do Celeiro Missões lá no Pantanal, na cidade de Corumbá, que é divisa fronteira com a Bolívia. E lá a gente pode ver o quão necessário é o trabalho missionário, ter uma igreja bíblica plantada naquele lugar. Então, os imigrantes também. E 99% de todos os surdos e mudos do Brasil não conhecem o Evangelho. Então, é um número gritante, né? Um número alarmante. Precisamos dar uma resposta para isso. Pode passar, por favor. O evangélico brasileiro investe por mês 30 centavos entre os povos não alcançados. Então, é uma média que tiraram de investimento das igrejas. 30 centavos nós investimos com as nossas ofertas para levar o evangelho a esses povos. 94% dos brasileiros gastam R$ 77,30 em média por café.
em média, em café por mês. Se essa tendência é seguida pelos evangélicos, e com certeza ela é, nós gastamos 257 vezes mais em café do que em projetos ou em uma missão para alcançar os povos não alcançados. Toda vez que você tomar seu cafezinho, então lembre que você precisa, para cada café que você toma, ofertar 10 reais. Já vamos mudar essa estatística aí. Tá bom, 10 reais é muito? 5 reais. Tá bom? Mas oferta alguma coisa. Lembra lá, toda vez que você lembrar tomar um cafezinho agora, você vai ficar com isso na cabeça. Aí, ó, cafezinho aqui da igreja, tem uma caixinha. Glória a Deus. Nós também, do Celeiro Missões, nós temos o nosso próprio café. Nós temos um grão, né, especial, nós vendemos esse grão e todo o valor é revertido para missões. Então, nós também estamos tentando fazer algo com essa estatística e mudar essa estatística. Olha aí, ó, glória a Deus. Quem que falou, Felipe? Aí, ó, glória a Deus. Aprendeu ontem, hein? Você é missionário, ó, você é missionário. Pode passar, por favor. Aí nós vamos passar um pouco sobre as janelas menos alcançadas no mundo, né? Pode passar. Então a janela 1040, conhece a janela 1040? Já estudaram? Vocês podem dar aula. Falar aqui, ó, estão 3 anos lá no seminário, com certeza sabem muito mais do que nós. Então, a maior porcentagem de muçulmanos, hindus e budistas no mundo se concentra nessa janela aqui, né? Que é onde o norte da África, Oriente Médio e Ásia. Então, são os países considerados, a maioria deles, perseguidos, né? Onde o evangelho não pode ser pregado, mas também são países onde existe o maior índice de analfabetismo e mortalidade infantil. Então, nós sabemos, já sem conhecer a janela 1040, nós sabemos que o norte da África são lugares onde a necessidade é muito grande, né? Onde as pessoas morrem de fome, de doenças. E nós sabemos também que a Ásia, a sua grande parte ali, principalmente a China, é comunista, né? Com as portas fechadas para o evangelho. Então, a janela 1040, né? Significa que a Ana Clara deu aula de geografia ontem ali, muito bem, falou da linha do Equador e dos graus ali para cima. Então, o grau 10 e 40 forma essa janela, que é a janela 1040. Então, existem 62 países localizados nessa região. E, impressionante esse dado, porque essa parte do mundo engloba quase 2/3 da população mundial, cerca de 3 bilhões de pessoas. Nós falamos que 3,7 bilhões de pessoas não são alcançadas pelo Evangelho. E 3 bilhões dessas 3,7 se concentram aqui. Ou seja, a necessidade do missionário levar o Evangelho para esse lugar é gigantesca. Na década de 80, foi quando o Brasil recebeu uma palavra sobre se tornar um celeiro de missionários. E realmente o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de missionários do mundo. Porém, o número é muito pequeno ainda. Por isso que nós precisamos levar esses dados às igrejas para que nós possamos saber o que fazer, uma resposta concreta. Pode passar, por favor. E também temos a janela verde. Conhece a janela verde? Não? A janela verde, ela foi pensada, né, e estudada por um pastor coreano, Joshua, é o nome dele, eu só não sei o sobrenome, mas é coreano, né, não vou arriscar falar, mas a pastora com certeza deve saber, né? E a janela verde, o que acontece? Para vocês entenderem melhor. Por que ela é chamada janela verde? Porque ela também é uma janela, né, entre os graus, né, da linha do Equador e tudo mais, e ela se concentra na maior quantidade de florestas no mundo. Então, habitam nessa região povos não alcançados de cultura tribal. Então, a maior população dessas janelas são tribais. A gente pode ver aqui, ó, a Austrália, o Brasil, né, a África, a Índia, o Nepal ali. Eu estive no Nepal e realmente tem muita floresta, as pessoas moram nas montanhas lá isoladas. Então, essa janela verde, ela fala das pessoas que moram praticamente isoladas no meio da floresta, a grande parte delas, né? Então, dentro desses territórios,
não existe nenhuma igreja ou missionário que se responsabilizou em levar o evangelho a esses povos. Então, na maior parte desses lugares, não existe uma igreja plantada ou missionários trabalhando nas florestas, tá? Então, 2.200 povos não alcançados se concentram nas florestas do mundo, a Amazônia, a africana e a asiática. Esses povos estão localizados a 23,5 graus norte e 23,5 graus sul da linha do Equador. Então, essa é a janela verde. Ela foi... E olha só que interessante, a janela verde surgiu porque num encontro de missões, estavam falando da janela 1040, e nesse encontro tinha um indígena missionário, que tinha se convertido e era missionário. E ele falou para esse pastor assim, todo encontro missionário o pessoal fala da janela 1040, e nós precisamos ir até lá. Mas nunca ninguém pensou nas florestas. Olha o tanto de povos indígenas não alcançados. E isso despertou esse pastor e ele começou a estudar. E ele, então, apresentou a janela verde, que é essa necessidade de missões, né? E se você achava, né, e acha que a África, a Ásia é muito longe, então você não tem desculpa agora, porque o Brasil está mais perto. E a Amazônia, as florestas do Brasil estão mais perto de nós. Então, por favor, você que é missionário, olhe para a janela verde também, tá bom? Pode passar, por favor. Então, o que é a missão? Nós respondemos. Agora, de quem é a missão? Quem participa da missão e como fazemos missão? Pode passar. Então, nós entendemos, né, que a missão é de Deus. Eu falei para vocês aqui no começo, comecei com isso, né, falando que, olha lá que está escrito em Apocalipse 5:9. E eles cantaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois, cadê? Ali. Pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse versículo é lindo, é maravilhoso, né? O sacrifício de Jesus foi suficiente para que comprasse todos os povos, línguas e nações. Pode passar, por favor. Então, respondemos que a missão, ela é de Deus. Deus apresenta a sua missão ao mundo e comissiona a sua igreja a fazer parte. Então, a missão não é tua, a missão não é minha, a missão não é do pastor, a missão não é do líder, a missão é de Deus. Quem já ouviu falar do termo Missio Dei? Vocês estudaram já? Missio Dei fala disso, da missão de Deus. A igreja faz o quê? A igreja se compromete em responder essa ordem que Deus nos deu. Então, um corpo em movimento. A igreja, como corpo de Cristo, deve se comprometer com a missão de Deus. Pode passar. Somos todos missionários? A grande pergunta, né? Para que a igreja cumpra seu papel como corpo de Cristo, é necessário que ensine as Sagradas Escrituras, faça discípulos para Jesus e envie missionários. Quero responder essa pergunta. Somos todos missionários? Não. Somos todos cristãos aqui? Sim. E o que você deve fazer como cristão? Pregar o evangelho. Como obrigação, você prega o evangelho. Mas missionário é um termo usado para quem se preparou para pregar o evangelho fora de uma cultura, um lugar que não é o seu lugar de cotidiano. O missionário, ele estuda missiologia, ele estuda antropologia, ele estuda, às vezes, cuidados básicos de saúde. Então, o missionário, digamos assim, para você entender melhor, é como se fosse uma especialização de uma profissão. Então, nós devemos, como cristão, pregar o evangelho, mas nem todos são missionários. Isso é ruim? O missionário é melhor do que quem não é missionário? Lógico que não. Só está cumprindo uma função diferente. Só que a igreja, ela deve ser missional. A igreja que cuida, que sustenta e que envia o seu missionário. Então, quando nós falamos que todos são missionários, nós banalizamos o missionário e aquilo que nós fazemos como ofício. Porque o missionário foi preparado para estar na Amazônia, o missionário foi preparado para estar na África, o missionário foi preparado, treinado e capacitado para ir aos confins da terra.
Mas isso não quer dizer que você não pode pregar o evangelho. Na verdade, você deve pregar o evangelho. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver. Mas existe essa diferença entre o missionário, né, e aquele cristão que está todos os dias na igreja e está pregando o evangelho. Não existe uma escala de quem é melhor e quem é menor. Só existe essa diferença. Certo? Compreendido? É um tema que ele é bem abrangente, mas quis explicar assim rapidamente para vocês. Então, Romanos 12, 4 e 5 fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos do corpo. Então, esse missionário que está longe da igreja local, está ligado ao corpo de Cristo. Então, exercemos as funções de diferentes maneiras, mas somos parte do mesmo corpo. Pode passar, por favor. A vida de um missionário, pode passar. A vida de um missionário, não, volta ali, por favor. É que o Davi fez essa parte ontem, né, da vida do missionário. Então, nós falamos um pouco, o Davi deu um exemplo de como tem sido a vida dele como missionário, nossa base em Balneário Camboriú. Nossa base em Balneário Camboriú está situada num lugar urbano, numa cidade. E os desafios de ser um missionário urbano, de missão urbana, são gigantescos. Quando a gente para analisar os missionários que estão lá no Pantanal, na Amazônia, e estão na cidade, nós vemos dificuldades diferentes. Não que seja um melhor que o outro, mas as dificuldades são diferentes. Por exemplo, no Pantanal, no assentamento onde estamos trabalhando e plantando a igreja lá, não tem acesso à internet, o teu trabalho ali é 24 horas, né, discipulando as pessoas, pregando o evangelho, desenvolvimento comunitário, facilitar a vida daquelas pessoas ali, ensinar coisas a ela. E na cidade você tem todas as distrações possíveis. E você precisa focar no teu trabalho, de pregar o evangelho, de fazer discípulo, desenvolvimento comunitário, as mesmas coisas, só que na cidade os desafios parecem que eles vão lá para cima, porque todas as distrações existem, né? Lá também existem distrações, mas na cidade você tem a internet, você tem tudo que a cidade te oferece, então o teu nível de concentração tem que ser altíssimo, né? E teu nível de oração, de tempo com Deus, altíssimo, né? Mais do que concentração, tá? Tempo com Deus e oração é o que vai te garantir que você continue na missão ali. Então a vida do missionário, a NASA deveria estudar a vida do missionário. Porque, gente, tem vezes que é muito, muito legal. Você está num lugar que é lindo, né? Eu falo assim, tem aquela frase, né, que tem coisas que só milionário e missionários. Mas eu digo que tem coisas que só missionários, cara. Porque milionário, ele pega o dinheiro dele e vai, né? Mas missionário, de repente, está num dia numa favela, no outro dia está numa praia paradisíaca lá. Fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ontem eu estava lá no lixão, ali em Duque de Caxias, daqui a pouco amanhã eu estou lá na Europa. É muito doido. Só que você precisa ser uma pessoa que não se deslumbra com essas coisas. O missionário precisa estar com o coração no lugar. Por isso que ontem nós falamos, né, que o que mantém o missionário no campo missionário não é o dinheiro, não é o sustento, né, da igreja, não é as coisas que ele tem, mas é a convicção de que foi Deus quem o enviou para aquele lugar. Porque ao mesmo tempo que podemos estar nesses lugares lindos, né, nós podemos por dentro estar sofrendo uma saudade incrível, né, uma saudade gigantesca ou uma tristeza muito grande, mas nós precisamos ter convicção de que foi Deus quem nos levou a esse lugar, de que foi Deus quem nos permitiu estar ali. Então, resumidamente, essa é a vida do missionário, mas é muito legal. Pode passar, por favor. Então, aqui a pergunta de como, né? Como fazemos missão? E essa pergunta nós estendemos aqui para a igreja, para as igrejas. Como a igreja participa da missão? Então, esses são os pontos que colocamos aqui. A igreja, ela envia o seu missionário. Nós trouxemos algumas referências ali em Atos e João, da igreja enviando os seus missionários. A igreja cuida dos seus missionários. O livro de Timóteo inteiro, 1º e 2º Timóteo inteiro, você vai ver Paulo
tendo essa preocupação com Timóteo, pastoral, né, cuidando dele. Então a igreja ela é responsável por cuidar do missionário, o apoio que as igrejas dão ao trabalho missionário no campo. E quando eu falo igreja, gente, é você, tá? Cada um de vocês aqui como corpo, cumprindo esse papel. Então o apoio, né, apoio de oração, apoio financeiro e diversos outros tipos de apoio que você pode se engajar. E por último aqui colocamos o sustento. Lembramos lá em Filipenses que Paulo está escrevendo para a igreja, né, de Filipe, falando o quanto ele era grato por eles poderem contribuir com o sustento dele. Todas as vezes que Paulo necessitava, essa igreja se reunia e mandava as necessidades, né, físicas, né, que Paulo precisava, financeiras, comida, roupa. Então a igreja ela é responsável também por esse sustento. Pode passar, por favor. Essa é uma foto lá do nosso primeiro batismo no Pantanal, nossos missionários. David Livingstone diz assim, conhecem David Livingstone? Estudaram sobre ele? Vamos lá, gente. Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Então, nós sabemos que existe uma grande necessidade no mundo de que o evangelho seja pregado, de que as pessoas conheçam a Jesus. E nós passamos, né, esses dados, existem muitos outros dados que podem nos chocar. Mas nós precisamos dar uma resposta a essas coisas que vemos. As pessoas, né, como eu falei ontem, elas estão sofrendo, estão morrendo sem Jesus. Quando eu estive no Nepal, foi muito triste, né, ver que as pessoas elas não têm uma esperança concreta. A esperança delas estão nas oferendas dos deuses ou em coisas, mas não em um Deus que se relaciona com eles. Todos os deuses hindus, eles não têm relacionamento nenhum com o ser humano. O nosso Deus é o único Deus, né? Ele é o único mesmo, né? Mas é o único Deus da história, né? Dos deuses inventados, que veio e se tornou homem como nós. E viveu com a gente, e passou, e andou, e caminhou, e ensinou. Então, a Bíblia mostra para nós um Deus que se relaciona. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala desse Deus, que Ele é relacionamento, que Ele preza pelo relacionamento. Então, temos todos esses desafios para cumprir. E eu queria trazer, para terminar aqui, para a gente ir para as perguntas, queria que você abrisse em Lucas, no capítulo 14 comigo. Lucas 14, a partir do versículo 26. E Lucas capítulo 14, Lucas todo, mas principalmente nesse capítulo aqui, ele relata a vida de um discípulo de Jesus e as suas implicações. As implicações de se tornar um discípulo de Jesus. E palavras de Jesus, olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 26. Se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer ou a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Até aqui. Então, o que esse trecho está falando para nós aqui? De que
existe essa necessidade toda que nós vimos aqui, e existem aqueles que vão dar uma resposta para essa necessidade. E quando Jesus comissiona para a grande comissão, ele está falando para os seus discípulos. E o que são discípulos? Então, a Bíblia mostra para nós que os discípulos são aqueles que colocaram a missão de Deus, os planos de Deus para alcançar o mundo à frente da sua própria vida. Então, o discípulo de Jesus é aquele que muitas vezes vai deixar os seus sonhos, vai deixar a sua família, vai deixar os seus parentes, e muitas vezes vai aborrecer essas pessoas para obedecer a Jesus. Então, o discípulo de Jesus é aquele que carrega a sua cruz todos os dias, porque se não for assim, não é digno de ser chamado discípulo. E aí ele continua dizendo, porque qual homem que quando for construir uma torre, antes de construir, ele não senta e faz o cálculo para saber se vai dar para ele construir? O que está querendo dizer para nós aqui? Antes de você obedecer a Deus, antes de você se comprometer com a missão, faça o cálculo para saber se você vai concluir. Faça o cálculo para saber se é isso mesmo que você quer da sua vida. Porque é um sim sem volta. É um sim para Deus. Então, se a igreja ela quer se comprometer com a missão, faça o cálculo para no meio do caminho não deixar o seu missionário lá, sem o teu apoio. Se o missionário quer se comprometer em ir para o campo, faça o cálculo para que no meio do caminho ele não volte para trás. Que ele não volte atrás da decisão que ele tomou. Se você quer andar com Jesus, faça o cálculo para saber se os teus sonhos são mais importantes ou os sonhos de Deus são mais importantes para você. Então, como discípulos de Jesus, aqueles que escolhem andar com Ele, precisamos calcular para dar uma resposta. Amém? Então, eu vou orar para a gente encerrar aqui e vamos abrir para as perguntas. E daí, nas perguntas, nós três vamos responder, porque vocês não vão me deixar sozinho aqui. Amém? Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas essas informações que nos foram dadas. E eu oro para que o Teu Espírito Santo toque a nossa vida, para que possamos dar respostas a tudo isso que vimos, Jesus. Deus, nós não queremos ser conhecedores das necessidades, mas queremos ser respostas a essas necessidades, Jesus. Então eu te peço, Pai, para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa vida e não nos deixe ser espectadores da Tua missão, mas fazer parte dela, Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Vem aqui então, Davi, Ana Clara, por favor. Tá, deu uma falhadinha, mas acho que está... Quem ontem anotou a pergunta aí? Quem mais? Quem mais? Também, pastora. Então, vamos ver se a gente vai saber responder o que vocês perguntaram. E vocês também, pessoal, que chegaram hoje, nós vamos fazer um momento de perguntas e respostas sobre esse tema, né, de missões. Então, fiquem, por favor, bem à vontade em perguntar. E a gente vai tentar ser bem dinâmico, né? Em responder, em vocês também responderem, falarem, tá bom? Então, quem quer ser o primeiro? Vamos ver aqui. Vamos lá. Oi. Não tem aquele pastor que quer morrer em 5 anos. Vai lá, vai. É porque, na verdade, ele quer uma explicação sobre o pastor que... O pastor que quer morrer em paz daqui a 5 anos, que foi o exemplo que usaram. Aí ele queria entender melhor Eu contei uma história ontem, de quando eu estive no Nepal, e eu conheci um pastor que se chama Min Bahadu. Ele é um pastor, hoje ele tem 73, tinha 71 reais, eu ia falar. 71 anos, e ele mora nas montanhas do Nepal,
num lugar bem distante, onde nós fomos lá. Pena que a gente não trouxe o vídeo, né? Mas depois a gente passa para vocês. E nós fomos conhecer o trabalho desse pastor lá. E esse pastor, nós chegamos na casa... No primeiro que nós pegamos, vou contar a história toda para você entender o contexto todo. Nós estávamos num vilarejo, na divisa com o Nepal e Índia. Aí nós pegamos um Jeep 4x4, assim, porque só chegava com 4x4 nesse lugar. Andamos 3 horas de Jeep, chegamos a um outro vilarejo, aí andamos mais uns 20 minutos, chegamos na casa do pastor, no meio da plantação de arroz, assim, bem bonito, lugar, pé da montanha. Aí tomamos um chá lá com ele, que é típico, né? E ele falou assim, vocês estão preparados para a gente ir na igreja? Eu falei, vamos. Aí ele, só um minutinho então. Daí ele foi e voltou com 4 pedaços de pau, assim, grande. Eu falei, ué, que pedaço de pau aí? Ele, para a gente poder caminhar, para ir até a igreja. E o missionário que morava lá, ele não contou nada para a gente. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele não contou. E nós andamos mais 2 horas, né? Atravessando rios, né? Vindo dos Himalaias, né? O rio tinha perigo de ter urso, tigre lá, porque tem mesmo lá. E nós andamos e chegamos num vilarejo, no pé mesmo da montanha, assim, quase na metade da montanha, e fomos recebidos por uma família lá. E essa família era a igreja. Era uma família de 6 pessoas, mais os vizinhos ali, que já estão se convertendo também, que era a igreja do pastor. E esse pastor trabalhava nessa igreja lá há 5 anos, foi a igreja que ele plantou. E no caminho de volta, nós fizemos o culto lá com eles, e voltamos, nós fizemos esse trajeto e voltamos no mesmo dia. No caminho de volta eu perguntei para ele qual que era o maior sonho desse pastor. Porque na minha cabeça eu fiquei imaginando que o sonho dele seria que a igreja aumentasse, que tivesse uma estrutura, né, para a igreja. Que não era uma igreja como nós conhecemos, assim. Era uma casa de barro, porque lá o evangelho é perseguido, então você não pode pregar o evangelho. Então lá você não pode pregar o evangelho. Então nós fomos numa casinha de barro, assim, fizemos o louvor, a palavra com eles, e na volta eu perguntei, qual que é o seu maior sonho, pastor Amin Barrador? Pensando que ele ia me responder, né, de crescer a igreja. E ele falou assim, meu maior sonho é daqui 5 anos eu poder morrer em paz. E daí foi essa pergunta, né, como é que é o nome dele? Eduardo. Queria entender por que esse pastor o desejo dele era morrer daqui 5 anos. E aí ele me explicou isso, ele falou que ele gostaria, né, de morrer em paz em 5 anos, porque há 5 anos atrás ele tinha começado aquela igreja com crianças e adolescentes que não sabiam ler e não entendiam do evangelho. E depois desses 5 anos que ele trabalhou, essas crianças já liam e já pregavam o evangelho para os vizinhos e nas casas ao redor, né, até na sua própria família. Foram as crianças que alcançaram os pais para Jesus. E aí ele falou assim, eu creio que daqui 5 anos eles vão entender melhor a Bíblia e vão poder fazer o trabalho que eu faço muito melhor do que eu. E eu vou poder descansar em paz. Então, não preciso mais me preocupar em estar vivo para poder alcançar as pessoas, porque eu fiz discípulos. Então, o que acontece? Esse pastor, ele estava entendendo que ele estava cumprindo a grande comissão. Ele estava fazendo discípulos. E fazer discípulos você faz para Jesus, não para você. Então, ele fazia discípulos para Jesus, para que esses discípulos pregassem o evangelho para outras pessoas. Então, ele fez o trabalho dele. Então, se ele morresse, né, após os 5 anos que ele falou, ele estaria feliz, porque ele ia encontrar Jesus, e Jesus poderia dizer para ele, servo bom e fiel, né? Você cumpriu a palavra que eu te dei. Então, era por isso, né? O desejo dele não era como o nosso desejo, de ter coisas grandes, né, de ter uma igreja grande, de ter uma casa bonita. O desejo dele é que aquelas pessoas conhecessem Jesus. Então, é por isso que ele poderia morrer em paz. Pode. Eduardo, tudo bom? Eu quero responder também sua pergunta. Imagina assim, você sabe que a Bíblia fala que nós estamos aqui, todo mundo, né, da igreja, nós vivemos e nós esperamos Jesus voltar, não é? Ele vai voltar e a gente vai viver eternamente com Ele. E esse pastor, ele sabe que quando ele morrer, ele vai viver com Jesus. E, tipo assim, todos nós pensamos, eu ainda vou viver vários anos, vou fazer várias coisas, né, na minha igreja, minha família, meus amigos. Só que, para ele, o que ele já fez aqui já é o suficiente. Por isso que ele já quer encontrar com Jesus.
Não quer dizer que a gente tem que ficar desejando morrer, porque Deus ama que a gente viva muitos anos, Ele é glorificado por causa disso, mas é porque Ele está com muita vontade de estar perto de Jesus, entendeu? Porque o que Ele já faz, para Ele já está bom. Já fez tudo o que podia para Deus, agora Ele quer ficar com Jesus, entendeu? É por isso. Não precisa não. Estão com medo aí? O Celeiro Missões, ele surgiu porque Deus nos deu uma palavra. Quando eu estava fazendo meu curso de missões, em 2012, no México, eu ganhei uma bolsa, fui para lá, e estava fazendo meu curso na Jocum, e eu recebi uma palavra de Deus sobre um dia treinar missionários e enviar missionários. Só que só em 2017 foi quando o Celeiro começou. Então, e a gente vê o avanço da missão. E eu não gosto de falar do avanço do Celeiro, o avanço da missão, porque nós estamos comprometidos com a missão de Deus. E a gente tem, né, hoje a base no Pantanal, a base na ilha, e realmente nós temos eu tenho, né, um caderno de planejamentos, né, futuros e sonhos. Então, para os próximos 5 anos, eu creio e oro para isso, para que a igreja, as igrejas que nós conhecemos, a Igreja do Brasil, ela se posicione em relação ao envio missionário. Então, o nosso maior trabalho hoje, além das bases missionárias, é despertar a igreja para a missão. Então, eu creio que nos próximos 5 anos nós vamos ter um avanço muito grande dentro do Brasil com missões. E como estamos numa organização missionária, creio que em 5 anos teremos novas bases missionárias, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Estamos, ano que vem, se Deus quiser, na verdade Ele quer, porque Ele já falou para a gente, sobre ter base na Europa. Estamos indo para a Europa, porque a Europa é o caminho para os muçulmanos, né, para o Oriente Médio. Então, nas fronteiras também. Então, para os próximos 5 anos, eu creio e oro por isso, e sonho em estar vivendo isso, de uma grande quantidade de jovens, não só jovens, mas de pessoas se comprometendo com a missão. Esse é o meu maior sonho. Primeiramente, né, casado, em nome de Jesus aí, que eu tenho... Davi vai casar ano que vem, gente. Não, calma, gente. Estou sendo pressionado, né? Então, mas eu sonho em estar casado já, vivendo isso em família, porque é muito da hora poder viver isso que eu vivo, mas acompanhado de alguém. E no começo desse ano, Deus tinha me dado uma palavra sobre comunicar a missão à igreja, né? E eu creio que daqui a 5 anos eu vou conseguir enxergar isso de uma forma melhor, porque muitas vezes a missão o missionário, enfim, fica muito desconectado da igreja, não só da igreja da onde ele foi enviado, mas da igreja em geral, né? Então, o meu sonho daqui a 5 anos, 10 anos, é que as igrejas estejam mais conectadas à missão, independente se o missionário foi enviado da sua igreja ou não, mas que a igreja tome o seu lugar, né? Assim, ela precisa fazer uma resposta a isso. Se ela não for enviar ninguém, que ela pelo menos sustente alguém, que ela ore por alguém, interceda por alguém. Então, o meu sonho é que daqui a 5 anos eu consiga comunicar essa missão, essas pessoas que às vezes a gente não conhece no sertão, no Pantanal, para mais igrejas, o maior número de pessoas que eu puder. Então, o meu sonho é isso, é conectar cada vez mais igrejas à missão. Oi, eu vou responder, concordo com eles, o que eles querem, e eu também tenho uma coisa além, né, para complementar. Filho. O Davi fica profetizando a data que a gente vai ter filho. Eu quero que nós sejamos pais de muitos filhos, e que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, né, que a gente possa criar filhos para Deus mesmo, filhos que sejam apaixonados para Deus. E também
que a gente possa enviar missionários, ter bases missionárias em lugares onde não existe nenhum trabalho missionário, tipo nas florestas que não tem ninguém, no Oriente Médio onde é muito ruim, muito terrível, e que a gente possa lá no rancho traduzir Bíblia para onde não existe a Bíblia traduzida, né? Então essas coisas assim a gente vai fazer em nome de Jesus.
Sim. Sobre tudo que a senhora falou, né, é uma grande verdade. Nós, hoje, lá em Balneário Camboriú, na nossa base, nós temos essa mesma dificuldade com a nossa igreja. Nós somos membros de uma igreja local, né, e uma igreja incrível, né, nós amamos a nossa igreja. Uma igreja que começou com um trabalho de rua, com moradores de rua, mas eles, não é eles, né, a igreja, ela encontra dificuldades gigantescas em dar respostas para as necessidades, como missão. Então, por exemplo, hoje o que nós estamos fazendo, né? Nós temos a nossa base lá, e ela é perto da igreja, então todo dia tem trabalho na base, né? Nós temos os acompanhamentos com as famílias vizinhas, agora a gente expandiu o bairro, estamos indo para tudo que é casa do bairro, começamos com as crianças. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, nós convidamos a igreja. Falou, no dia de culto, a gente fala com o pastor, pastor, tal dia, quarta, segunda, tal, tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem o que fazer. E eles têm disso para a igreja. E alguns estão começando a ir da igreja porque não sabiam o que fazer, não sabiam como fazer. Então, esse tem sido uma boa opção, né, de que nós estamos lá como base missionária e a igreja está tentando apoiar, e é difícil, porque tem para ir 2, 3, assim, é um sacrifício, né? E a gente, ao mesmo tempo, tem que cuidar para que tudo que a igreja vai fazer, assim, de evento, de coisas para fora, a gente não seja a dependência deles, né? Os missionários vão fazer. Não, porque a igreja tem que entender o seu papel, a igreja tem que fazer, a igreja tem que agir. Então, a gente não pode fazer tudo. Eles olharem para nós e falarem assim, não, a gente tem a galera do celeiro que faz. Não, a igreja tem que se comprometer em fazer. Então, mas eu entendo essa dificuldade. E se a gente for parar para olhar para a história, a Ana Clara é muito boa de história, da aula de história da igreja, a gente vê que toda a igreja brasileira é fruto de missionários. Os batistas, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, né, todas as denominações no Brasil vieram de missionários. Os missionários vieram para o Brasil, plantaram igrejas, discipularam pessoas e foram embora. Só que, em algum momento, isso parou. Então, nós estamos trabalhando nesse resgate à essência da missão, porque o Evangelho, ele fala disso, de alcançar as pessoas. Então, a igreja que ela acaba se centrando, né, nela mesma, ela não está cumprindo o seu papel. Está abençoando pessoas estão sendo salvas, estão conhecendo Jesus, sim, mas e ao redor? Nós vemos, né, na história da igreja que, quando a igreja era plantada, nós estamos vivendo isso no Pantanal, por exemplo. No plantio de uma igreja, né, ela demora para ser plantada. Né, por isso que a gente chama de plantação de igreja, não é implantação. Plantação, porque ela tem que ser regada e tudo mais. Então, a gente está vivendo isso no Pantanal, mas a história conta isso também. Que quando chegava um missionário, plantava uma igreja, as pessoas iam se desenvolvendo pessoalmente. O desenvolvimento comunitário acontecia. Então, um lugar onde as pessoas tinham terra, não sabiam como plantar, os missionários, não, cara, olha essa terra aqui, vamos plantar, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. De repente, um agricultor surgiu naquele lugar. Num hospital. As maiores universidades, os maiores hospitais da América e da Europa são fundados por missionários. As grandes universidades, né, de Harvard, os grandes hospitais foram missionários que fundaram. Porque Deus deu esse poder à igreja, de transformação social. Então, o missionário, a igreja, precisa se comprometer a responder corretamente. Né? E sobre a pergunta de aquele missionário que ele não está ligado, né, a uma igreja, foi nesse contexto que as agências missionárias surgiram. Porque as agências missionárias surgiram para que desse apoio às igrejas, mas também muitas acolheram aqueles que entenderam que tem que ir para a missão, mas não tinha uma igreja que apoiava. Então,
esse erro que aconteceu no meio do caminho, de a igreja não enviar os missionários, outra pessoa, outra organização acolheu. E muitos missionários, nós temos muitas histórias de missionários que não tinham igreja, mas não é o correto a ser feito. Nós precisamos estar ligados à igreja, precisamos ser enviados, né? Tudo isso que a gente falou aqui do papel da igreja. Mas eles existem e não pararam de fazer missão por isso. Sofreram e sofrem sem a sua igreja, sem uma igreja local, né, que possa apoiá-los, mas eles não pararam. E as ofertas, como eu falo, né, Deus não deixa faltar. A gente vai para tanto lugar e nem sabe como é que paga as passagens, como é que... Deus, a missão é dele. Porque se a missão fosse nossa, a gente tinha que dar um jeito das coisas acontecer. Mas como é a missão de Deus, ele dá o jeito, né? Mas, assim, tem muito missionário que passa vontade de comer coisas. A igreja tem um olhar ainda hoje para o missionário como o missionário mendigo. Que não pode ter um tênis legal, não pode comer um negócio legal, não pode ir num lugar legal. Tem missionários amigos nossos do sertão que um dia postaram no Instagram, no day off, né, que a gente tem o nosso dia de descanso, que todo mundo tem, na frente do ventilador, assim, na televisão. Aí um mantenedor mandou, nossa, tá bom o negócio aí, com um ventiladorzinho novo, hein? Cara, eu falei, cara, se fosse eu embrulhava o ventilador e mandava para casa do cara. Falei, pega o ventilador para você, cara. O anjo vai abanar aqui, ó, se faltar ventilador. Mas sabe, a mentalidade da igreja, assim, de olhar para o missionário e falar assim, nossa, mas o missionário está, né? Então tem tudo, está ostentando, tem tudo isso, né? Na nossa igreja, a gente escuta às vezes, né? Os meninos, uma vez na base, fizeram franga parmegiana lá, né? Aí eles viram, a galera da igreja, a gente vai jogar bola segunda-feira, viu no Instagram lá e falou, mas caramba, os missionários comendo franga parmegiana, estão playboy, hein, não sei o quê. Eu falei, irmão, você quer que o missionário come pedra, velho? Você tá de sacanagem, cara? Qual que é o problema de comer? Próxima vez a gente convida você lá para comer um frango parmegiana. Eu falei, não, na próxima vez vamos fazer filé mignon parmegiana, não vai ser frango parmegiana. Cara, me dá um negócio assim, quando o cara olha, né? Come, né? Mas nós vamos equipar, colocar uma rodinha, o negócio... Eu quero só complementar sobre como é que faz com um missionário que não tem cuidado. Eu acredito que, assim, para tudo melhorar, precisa de uma reforma, né? Assim que foi a reforma protestante, por isso que hoje a gente usufrui. Nós, como organização missionária, nós não aceitamos o missionário sem igreja. Então, assim, você não tem opção de não fazer parte de uma igreja. Se você não tem, a gente vai te colocar na nossa, entendeu? Então, e a gente está sempre falando, seu pastor está sabendo do seu informativo, está conversando, está te pastoreando e tudo mais, porque senão a gente vai tomar o lugar da igreja, que a gente não quer, porque a gente faz parte da igreja, sabe? Então, assim, cada um tem que tomar suas responsabilidades, né? Se a gente é organização missionária, a gente tem que entender que a gente não pode tomar o lugar da igreja. Só que tem muita organização missionária que aceita isso. E isso está errado. Tipo, não, beleza, está aqui tem culto, aqui tem palavra, aqui é a igreja. Não é isso, né? Está errado, a gente só é um braço da igreja. Então, acho que se as organizações missionárias fizerem isso, está resolvido o problema. E só um parênteses. Respondendo, né, tipo, do que fazer, que às vezes a gente fica desesperado. E, cara, a melhor solução que eu consigo enxergar hoje é as crianças, velho. Tipo, eu sou fruto de um trabalho bem feito com criança. Entendeu? Tipo assim, então, a melhor forma de melhorar é investindo desde novo. Então, tipo, lá no celeiro, a gente chega nas escolas, é para maior de idade. O maior problema, assim, a gente gasta mais tempo e o que a gente mais ouve é pessoas que foram mal evangelizadas, né? Não sei se essa palavra é certa, mas assim, ouviram tanta besteira, assim, quanta coisa errada, quanto ensino errado. Porque desde pequena foram ensinadas errado. Então, a gente tem que destruir tudo isso e depois ensinar tudo. Então, tipo, o problema é que se desde novo eles crescerem com o ensino saudável, sólido da palavra, cara, não vai precisar de escola missionária, entendeu? Tipo, porque ele já vai crescer entendendo, cara, eu preciso dar uma resposta para isso. Quando a Renata mandou uma mensagem para mim falando que estava com os pequenininhos, falando sobre missão, eu falei, é isso, cara, tipo, eles não vão precisar passar pelo processo, pela dificuldade que a minha geração, a geração de vocês passaram, porque desde novo eles vão entender que, cara, o missionário não é uma pessoa distante, não é um bicho de 7 cabeças, não, cara,
é só alguém que leu, entendeu e falou, cara, eu preciso dar uma resposta para isso, aonde eu estiver. Então, acho que o melhor investimento que a gente puder fazer na vida é em criança e adolescente, assim, que a gente encurta o caminho depois de ter de reparos, assim, né? Então, é isso. A primeira pergunta foi qual o maior empecilho para as pessoas irem, né? Da igreja. Olha, tem vários, igual você falou, vários. Nós vemos, tipo, cada semestre a gente se depara com vários, porque a gente faz escola todo semestre, então chega aluno falando, eu estou com esse problema, eu estou com esse problema. Olha, a família realmente, muitas vezes, barra a pessoa, porque muitas vezes os pais têm uma visão secular, um sonho secular para o filho, que é o seguinte, muito influenciado pelo capitalismo, pelo iluminismo, que é o sonho americano, né? Você tem que fazer uma faculdade, casar, ter filhos, ter um apartamento, um carro e ir domingo para a igreja. Porque está pensando no filho para si e não para Deus.
O seu filho pode fazer isso é bênção, esse é os planos de Deus para ele. Mas não é você que decide, é o Senhor. Então, deixa ele entender em Deus o que é. A gente vê muitos alunos que os pais enlouquecem porque eles querem largar a faculdade porque querem ser missionários. Muitos fizeram faculdade porque o pai quis, por causa do curso que o pai quis, etc. E, assim, lógico que os pais têm que ter esse papel mesmo de direcionar, de guiar mesmo. Não, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um curso, mas estar aberto, né, para entender o que Deus tem falado com o adolescente, com o jovem. E ninguém quer chegar no futuro e Jesus falar assim, meu Deus, podia ter não sido uma pedra de tropeço na vida de tal pessoa. E uma coisa que eu acho que atrapalha muito pessoalmente alguém é essa cultura hoje que a gente é influenciado muito pela questão do individualismo em relação a negócios. Porque foi implantado na igreja que todo mundo tem que trabalhar com business e você tem que ser um empreendedor. Porque o Instagram é o dia inteiro. Você tem que ganhar o seu primeiro 1 milhão, e você tem que empreender, abrir uma empresa, você tem que ir não sei o quê, coach, tal. E eu acho que assim, muitas pessoas hoje acham que são obrigadas a ter um sucesso, ser um empreendedor, e talvez nem trabalhar numa empresa, só posso ser um empreendedor. Talvez Deus queira que a pessoa seja um empregado em algum lugar, talvez queira que ela seja um pastor, um missionário, mas eu preciso ser o centro das atenções, eu preciso ter minha empresa. Por quê? Não por causa da questão da empresa. Eu acho bênção, se foi isso que Deus está falando para você fazer, é bem legal. Né? A gente tem vários amigos que têm essa direção de Deus, mas o problema está no egocentrismo, né? Que às vezes fala mais alto. Talvez nem é isso que Deus tem para a pessoa, mas está uma grande massa de pessoas achando que não, só isso tem para fazer na vida agora. Isso tem entrado em conflito com muitas pessoas que a gente encontra por aí. São duas coisas que eu me lembro assim que é bem latente. Som. Lá no banheiro da base tem várias coisas escritas assim, né? Nosso banheiro é todo desenhado e tal. E aí tem uma frase que é morto não sente. E aí quando você falou, né, um dos empecilhos que impedem as pessoas de irem para o campo e tal, que é o que o Sueli falou. Muitas das vezes a gente tem a dificuldade de entender que tudo isso aqui que a gente está vivendo vai passar. Entendeu? Tipo, a gente tem essa dificuldade de entender que o conforto é muito bom, só que ele é perigoso porque ele acaba nos prendendo aí. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o Pantanal, cara, é completamente desconfortável viver lá. É muito quente, não tem água, não tem sinal de nada, trabalha pra caramba. Então, tipo, não é nada confortável. O dia é infinito, você trabalha infinitamente, assim, ó. Então, isso não tem conforto nenhum. Entendeu? Tipo, se a gente está muito ligado a ar-condicionado, carro, shopping, cara, botar na balança, ninguém vai querer ir, porque o conforto nos cega, não deixa a gente enxergar que, cara, isso aqui tudo vai passar, mano. Tipo, quando a gente acabar tudo, vai cair parede, nada disso é eterno. Então, tipo, acho que uma coisa que impede da gente ir é que a gente está vivo demais para isso aqui, para o agora. E não se liga que, cara, construa tesouro aonde a traça não alcança, sabe? Então, tipo, vai acabar, mano. Tipo, e a gente tem que, quanto mais cedo a gente entender isso, mais coisas a gente vai, menos carroça vai ter que queimar depois. Porque, tipo, a faculdade que eu vou fazer não é pensando no dinheiro que eu vou ganhar, mas, cara, em quem que eu posso ajudar com isso, tá ligado? Tipo, vou morar onde, tá? Onde eu posso morar? Tudo vai ser intencional para isso. Tudo que eu for fazer é para isso, não é, eu quero comprar um carro de 300 mil reais. Cara, que ele faz a mesma coisa que um carro mais barato faz. Entendeu? Tipo, para que você quer um carro de 300 mil? Por que você quer ter 6 casas, 5? Não tem essa necessidade nenhuma, assim, mas tem a ver com o quão ligado você está aqui e não lá. Entendeu? Tipo, isso te impede de largar e ir, de fato, assim. E só para complementar, a gente precisa entender que a Bíblia ela nos dá as respostas, né? E ali em Lucas 14 Jesus fala que aquele que não aborrece pai, mãe, irmã, irmãos, filhos, não pode ser meu discípulo, Jesus fala. Então Jesus já estava avisando de que seria difícil, mas que teríamos que ter coragem para fazer. Então realmente, né, o mundo ele apresenta diversas
oportunidades e coisas boas para que a gente não faça o que deve ser feito. Então, essas são as maiores dificuldades, né? Estar vivo é a maior dificuldade, né? Como o Davi falou, se a gente morrer, né, para aquilo que a gente almeja, deseja e quer ser, então a gente vai conseguir talvez cumprir, né, o que Jesus nos chamou para fazer. Tem uma frase, eu não lembro quem a gente falou, a gente viu até no treinamento, que era um missionário e o filho dele era missionário também. E aí ele foi convidado a ser conselheiro do rei, e ele aceitou ser conselheiro do rei e deixou de ser missionário. Aí o pai dele falou, hoje meu filho se rebaixou ao aceitar o convite do rei. Tipo, cara, ser o conselheiro do rei na época era a melhor coisa do mundo, você está do lado do cara. E ele deixou de ser missionário e o pai falou que ele se rebaixou a aceitar isso, né? Então tem a ver com isso, de ensinar as crianças que, cara, não tem honra melhor do que servir a Deus, assim, a missão dele. Quero complementar rapidinho, que é bem sobre isso. Um dia a gente estava lá na ilha, onde a gente tem uma base, num devocional, e uma das missionárias fez uma dinâmica onde você tinha que escrever suas maiores dificuldades, as coisas que te impediam de se aproximar de Deus e tudo mais, de fazer, não sei o quê. E você tinha, isso, as suas dificuldades, aquilo que te atrapalhava no seu relacionamento com Deus, seu serviço, etc. e tal. Aí, eu escrevi lá os meus pecados, minhas dificuldades, tanto de coisa, umas 10 coisas. Beleza. Aí, depois, eu tinha emprestado minha Bíblia para uma das nossas missionárias. E o papel dela ficou dentro da minha. Aí, ela é uma pessoa muito engraçada, é a Bruna. Aí, o papel da Bruna ficou na minha Bíblia, e eu vi o que era que ela tinha escrito. Sabe o que ela escreveu? Apenas eu mesma. Então, assim, eu escrevi umas 10 coisas sobre mim. Ela escreveu só assim, ó, eu mesma, e desenhou um barquinho assim, os negócios da ilha. Porque, na verdade, a gente quer terceirizar a nossa culpa, a nossa dificuldade, porque, na verdade, a nossa dificuldade, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque se a gente conhece a palavra, tem o Espírito Santo, Deus está falando com a gente, vai ter pai, mãe, emprego, dinheiro, mas se você escolher, né, firmar seu pé na rocha, ninguém vai te impedir. Então, o maior inimigo somos nós mesmos. Tem mesmo, muitas pessoas. Mais alguém? Fala. Depois você, né?
Legal. Glória a Deus. Exatamente. É. É. Quem não. Glória a Deus. Aham. É. Dá uma resposta, né? Exatamente. É igual fala, né? É, igual fala, quando a gente não tem o conhecimento sobre algo, a gente não tem responsabilidade sobre isso. Mas quando o conhecimento chega até nós, a gente tem que dar uma resposta. E é a partir dessas respostas que as coisas acontecem, né? E Deus está trabalhando no meio de tudo isso. Então, glória a Deus por isso, né? E quando chegar a idade dos seus filhos, manda lá para o Celeiro Missões que a gente vai preparar eles. Deixa ele rapidinho, depois você, pode ser? Pode ir lá, pode falar. Tá, não vai dar para perguntar, então? Uhum. Tá. Posso tentar responder rapidinho antes de vocês irem, assim, né? Para não ficar vocês irem embora sem resposta, né? Mas eu creio não, a palavra nos mostra, né? Então por isso eu creio de que o Espírito Santo ele quem nos desperta, né? Para a missão de Deus, e é Ele quem capacita. Mas nós, como seres humanos, precisamos treinar, ser capacitados e entender como agir no campo missionário. Então, eu creio que a melhor maneira do missionário ir para o campo missionário, ele é preparado, sabendo, pelo menos, manejar bem a palavra de Deus, como fazer um discipulado, como trabalhar com o desenvolvimento comunitário e ter o suporte da igreja. Então, eu creio que esses são uns princípios básicos para que você possa ir para o campo missionário. Ter o suporte da igreja, ter um pastor que cuida de você e ter sido preparado para o que você vai fazer. Bem prático. Quando você acabar o curso, o que você vai fazer? Se você, a partir do momento que me formei, eu agora vou para uma base missionária, agora eu vou mudar de país, agora eu vou para tal igreja, você é um missionário. Deus já te despertou, já te mandou pela Bíblia, você respondeu, fez o treinamento, se você vai começar a viver isso de maneira integral, você é um missionário. É o que você vai estar fazendo, né? Agora, se você fez o curso, não, vou voltar, vou trabalhar numa empresa por um tempo e depois vou ser missionário, aí você não é missionário nesse período. Mas a partir do momento que você está integralmente como ofício, fazendo o trabalho de discipulado, de desenvolvimento comunitário, de plantação de igreja, é isso. É bem prático, como um ofício mesmo, né? Blusinha azul. Ele aqui. Gente, Deus abençoe, muito obrigado. Um prazer aí, a gente vai se falando, tá bom? Valeu mesmo. Oi? Deus abençoe, a gente se vê nos confins da terra aí, ó. Vai lá, fala aí. Tira a máscara para falar. Oi? Se fizeram alguma faculdade que ajuda a missão? Sim, eu fiz arquitetura, né? E meu grande sonho sempre foi ser arquiteto.
E aí, quando eu fui para fazer meu curso de missões, tinha trancado minha faculdade e não me formei. Mas hoje, dentro do celeiro Missões, nós temos o celeiro Obras, que nós fazemos projetos de arquitetura e construímos bases missionárias, igrejas. Então, eu uso o que eu aprendi na faculdade, na missão, com certeza. Eu sou formada em design de moda pela UFMG e eu, quando me conheci Cristo, imediatamente, quando eu conheci Jesus, ele falou que eu ia ser missionária e que eu ia treinar missionários. Eu falei, então eu vou largar a faculdade, o que eu vou fazer moda, né? Só que o Espírito Santo, vocês não têm noção, levantava profetas, gente, me falava no coração que não era para parar de fazer faculdade, não era para parar de fazer faculdade. E, por muito tempo, eu ia para a faculdade chorando, assim, porque eu entrei num seminário, porque eu queria ser missionária, né? Fazia o seminário de manhã e faculdade à tarde. E eu queria ficar só no seminário, porque no seminário você estuda, você ora, você não sei o quê, lê livro. E quando eu chegava na faculdade, eu sentia uma pressão muito grande, porque eu queria viver só missões. Só que Deus falava, você vai terminar. Então, eu fiz. Hoje, por exemplo, eu não sei por que Deus quis que eu terminasse, mas eu amo, assim, foi maravilhoso ter feito. Todos os produtos que a gente faz, assim, eu faço a estampa, minha família inteira trabalha com moda. Acabou que na moda você aprende a trabalhar com marketing, com design, e eu faço isso no celeiro hoje, né? Porque hoje, assim, o nosso pastor fica brincando que o maior missionário é o Instagram, que leva para tudo quanto é canto. E realmente as pessoas conhecem o celeiro da maior parte, assim, é pelo Instagram, 90% pelo Instagram. E a gente tem um trabalho que eu também faço nisso, no marketing. Então, assim, glória a Deus. Eu sou formado em História, uso pouco ainda na missão, comecei agora, né, na caminhada, mas vou usar bastante agora, que vou começar a dar aula também. E a minha escola me ajudou muito, porque a minha escola me ensinou muito a pensar e trabalhos manuais, assim, que, meu amigo, o que a gente faz de trabalho manual não está escrito na história, assim, de pintar a parede, destrói, constrói, a gente faz muito isso. Então, e, velho, uma coisa que não ensina em lugar nenhum e a gente aprende em casa. Isso é muito sério agora. Faxina. É sério isso, ó. Faxina, cozinhar. É verdade. Isso é incrível. Lavar a louça. Mano, isso é incrível, assim. Porque a minha vida... Exato, aprende em casa, gente. Quanto mais vocês aprenderem isso, melhor. Eu não sabia cozinhar nada. E eu era horrível de comida e tal. Eu aprendi na marra, porque tem que aprender. Fiquei especialista em fazer macarrão. Então, sei fazer macarrão de qualquer forma, de qualquer jeito possível, assim, ó. Macarrão eu sei fazer. Estou aprendendo ainda outras coisas. Então, tipo, parece muita besteira isso. Mas eu moro hoje numa base missionária. Então, tipo assim, tem rodízio. Mano, um dia eu não sabia cozinhar e eu estava na escala do almoço. Falei, o que eu vou fazer, mano? Então, assim, quanto mais cedo a gente aprender coisas simples, assim, do dia a dia, cara, como isso agiliza, assim, na nossa vida. Sério mesmo. Vamos lá para a última pergunta, então? Vai lá. Quando o quê? Quando eu me aposentar? Quando a gente vai se aposentar? Quando eu encontrar Jesus, cara. Quando a gente estiver lá no céu, lá, ó. Mas e na verdade... Não, é outro assunto daí depois, né? Não, quando o céu descer, não vai ninguém aposentar. Vai todo mundo trabalhar. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, assim, a gente não pretende aposentar. Mas eu acredito, assim, por exemplo, quanto mais velhos nós ficarmos, a gente vai fazer coisas diferentes, né? A gente vai fazer menos coisas manuais, talvez a gente dá aula, né? Talvez a gente vai dar mais aula do que construir parede, do que... Entendeu? Então, acho que vai só diminuir no ritmo. Coitado dela. Que ilusão. Quem mais quer falar? Ah, tá. Vai lá. Ó, uma boa pergunta. Por que a cidade de Balneário Camboriú é triste? Uma boa pergunta. Cidade de Balneário Camboriú é uma cidade muito bonita, com uma estrutura muito boa, porém concentra grande número de pessoas ricas. E a Bíblia mostra para nós que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso diz para nós que se o nosso coração estiver no dinheiro, na riqueza, provavelmente nós vamos nos tornar pessoas tristes. Então, Balneário Camboriú tem muita pessoa triste, tendo muito dinheiro, porque não tem Deus. Então, quando a pessoa não tem Deus, ela é uma pessoa triste. E aí a gente fica conhecendo a realidade das pessoas, né? Essas pessoas lá de Balneário Camboriú que cometem suicídio,
grandes empresários, né, pessoas que têm muito dinheiro, que tiraram sua própria vida. Então, eu creio que Balneário Camboriú se tornou uma cidade onde as pessoas tentavam fugir para lá, sabe, para ter uma vida boa, mas descobriram que mesmo tendo dinheiro, sem Deus elas não têm nada. Então, a resposta é que sem Deus a gente é triste, né? Então, por isso que Balneário Camboriú ainda não é uma cidade feliz, mas ela vai ser. Amém? Amém? Isso. Mais alguma pergunta? Não? Show de bola. Gente, muito obrigado. Quer falar? Não? Quer? Não? Muito obrigado. Tá bom. Necessidade no campo, assim? Eu já passei no Haiti, quando eu estava lá. Eu passei dificuldade, assim, porque no contexto que a gente estava, não tinha água, né, e a comida muito ruim, e quando tinha comida, então passei necessidade. Mas quando eu era criança, na minha família, a gente passou muita dificuldade financeira. Então, muitas vezes... Não, mas muitas vezes não tinha... Não, mas é legal, porque é um... Então, algumas vezes na nossa casa a gente não tinha água, que foi cortada a água, a luz, as coisas. Então, passei vontade de muitas coisas, assim, já. Então, esse daqui é Lucas 11:11, que fala, né, vocês como pai, né, se o filho pede um peixe, você daria uma pedra para eles? Então, para lembrar de que Deus é quem nos sustenta, né? O jacaré aqui, ó, para lembrar da Amazônia. Mas é isso mesmo. Show de bola. Obrigado, gente. Foi demais, muito bom. Obrigadão. Pode orar?